Não? Alguém quer compartilhar? Então eu vou compartilhar a minha, tá? Quer compartilhar a sua? Gosto, você falou. Débora. É que quando eu era criança, eu fiz uma criança comer areia porque eu não gostava dela. E aí eu literalmente obriguei ela por simplesmente não gostar dela e eu não me arrependo. Obrigada por compartilhar. Mais alguém? Gente, a outra turma ninguém quis falar. Ó, só mais um, senão a gente. A proposta não era ter aqui. Não, mais dois, né? Uma vez eu comprei uma casquinha no McDonald's. O McDonald's estava bem cheio, né? Aí eu comprei lá, paguei a casquinha e tudo mais, só que a atendente chegou com aquela casquinha normal. E eu tinha pedido a de sabor óleo, na época era o tendência. Aí eu falei, moça, eu pedi um óleo. Aí ela voltou com a casquinha e me entregou um McFlurry de sabor óleo. Aí eu só aceitei e comi lá no McDonald's. Não foi tão grave, vai. Vai, fala se você tá bem. Ó, rapidinho, atenção aqui. No ensino médio, tinha um menino que estava colando da minha prova e eu percebi que ele estava colando. Aí eu coloquei todas as respostas erradas de lado, esperei ele pegar a prova. Depois apaguei e coloquei as certas. Ele ficou muito bravo quando ele pegou a nota. Ele ficou olhando pra mim, tipo, ela não sabia? Não tinha jeito, fui bem feliz. Desordens da juventude, ó. Ó. Acabou a aula aí. Tá, vocês gostaram. Gente, a outra turma não quis falar nada, assim. Depois que um fala... Atenção, vai ser o último relato, tá, gente? Aí a gente almoça depois, faz uma roda ali. Cometi um pequeno furto nas lojas americanas. Então você é a versão Agostinho 2.0, porque a confissão dele também é um furto. Mas não é na loja americanas, né? Mas a loja americanas é um furto das lojas americanas, é um furto. Vai ser uma integração assim da sua infância. Ó, atenção aqui rapidinho. Eu vou compartilhar a minha, porque ela é o gancho pra gente ir pro próximo ponto da nossa conversa, né? Então, meu relato é: eu sou a irmã mais velha de um rapaz de 8 anos, mais novo que eu. Eu, expansiva, comunicativa, mais exigente e controladora. Ele, mais tímido, manso, observador e preguiçoso. Com 13 anos, eu tinha como rotina ser cuidadora, o que era esperado de uma irmã mais velha cujos pais tinham que trabalhar e deixar as crianças juntas. As responsabilidades me trouxeram a falsa sensação de superioridade, o que me fez, em certos momentos, abusar desse micropoder. Certo dia, não tinha mais o que ser feito na casa, mas pelo simples prazer de mandar, eu queria que meu irmão deixasse as coisas impecáveis. Ele não via sentido, eu o achei desobediente. E pelo simples prazer de mostrar que ali existia uma relação de poder, eu o agredi. Naqueles dias, aquilo me deu uma sensação de prazer, mas hoje me pesa ao coração ver o abismo que eu criei entre nós. Por que eu trouxe essa dinâmica? Qual o objetivo dessa dinâmica, dessa tentativa de escrita? Para a gente pensar como o fato de confessar algo para a sua vida, que quando você retoma, às vezes ainda dói. No meu caso, quando eu retomo isso, às vezes ainda dói, mas eu já conversei uma parte dessas coisas com o meu irmão, né? Senão eu também não traria aqui totalmente.
Mas, para a gente entender que quando Agostinho escreve a obra Confissões, ele está ali se colocando numa situação de total vulnerabilidade. E aí vamos entender o contexto dessa obra. Agostinho ele tinha assumido uma igreja como bispo, então ele era um líder religioso. E o que se espera de um líder religioso? Que ele seja perfeito. E aí ele vira e fala: eu vou escrever as minhas piores memórias sobre mim mesmo. Então você pensa, você do ponto de vista de um fiel, vendo o seu líder expondo as fragilidades dele. Por que ele faz isso, né? Aí a gente vai, a partir das próprias palavras do Agostinho, respondendo essas questões. Por que ele se expõe tanto, sendo que aquilo, de alguma forma, mancharia a imagem dele? Será que ele está querendo manter essa imagem de santo, intocável, coerente, que é esperado dele enquanto uma figura religiosa? Ele vira bispo em 395 e aí ele escreve as Confissões em 97 para 98. Então, 2 anos depois que ele já assumiu aquela função, né? Então, vamos começar a responder as nossas questões a partir do que ele mesmo fala, né? Então, só para a gente entender um pouco. As Confissões é uma grande obra separada em livros. Então, quando a gente cita os trechos, a gente fala em qual livro está e em qual capítulo daquele livro está aquela citação, né? Então, a gente vai ler o livro 2, capítulo 1, que ele começa... Em vários momentos ele vai justificando do porquê que ele está escrevendo essa obra. Então ele fala assim, aumenta o zoom, por favor. Acho que... Então ele vai falar assim: quero recordar as minhas torpezas passadas e as depravações carnais da minha alma, não porque as ame, mas para vos amar, ó meu Deus. É por amor do vosso amor que amargamente chamo à memória os caminhos viciosos, para que me dulcifiques, ó doçura que não engana, doçura feliz e firme. Concentro-me livre da dispersão em que me dissipei e me reduzi ao nada, afastando-me de vossa unidade para inúmeras bagatelas. E aí ele vai falar, né? Quantas vezes na adolescência ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. A minha beleza definhou-se e apodrecia vossos olhos, por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. Então, a primeira coisa que fez, não a primeira, mas uma das coisas que fez Agostinho querer escrever sobre a história dele, é o fato dele, ao retomar a história dele, ele perceber que isso gerava nele um amor ainda maior por Deus. Então, conforme ele foi resgatando as coisas que ele viveu, aquele amor por Deus, ele foi, não sei se aumentando, mas tomando mais realidade, sendo mais incorporado. Mas aí também tem um outro propósito. Está no livro 2, capítulo 7, na qual ele fala assim: aí, gente, perdoem a versão, porque é um pouco difícil, assim, essas conjugações, né? Mas, amar-vos-ei, Senhor, dar-vos-ei graças e confessarei o vosso nome, porque me perdoaste ações tão más e tão indignas. Atribuo a vossa graça e a vossa misericórdia o terdes-me dissolvido, como gelo, os pecados. À vossa graça devo também o ter fugido do mal que não pratiquei. Ó, de que eu não era capaz, se até amei sem recompensa o pecado,
E aí ele vai começar a falar de uma certa enfermidade da alma, que ele foi percebendo algumas faltas nele próprio e algumas fomes. E aí ele termina esse capítulo falando assim, que ele encontrou um médico para as enfermidades da alma dele. E aí o que ele fala? Eu estou escrevendo para interlocutores para que... Onde é que tá? Ame-vos ainda mais. Aqui, mas de boa. Ame-vos ainda mais, por me ver a mim livre de tão grande enfermidade, graças àquele por quem, do mesmo modo, se vê desenredado de tão grande languidez de pecados. Então, ele tem aqui o propósito de, ao resgatar a história dele, retomar e intensificar esse amor que ele tem por Deus, e gerar nos interlocutores dele esse amor por ver a história dele. Ana, acho que eles querem dar um recado, só um segundo. Tá. A gente pode dar um recadinho? Nós somos do DCE, eu vou apresentar o Obrigada. Licença, gente. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Mais um dia de frio aqui em São Bernardo, mas passar bem rapidinho assim para dar um aviso. Sou o Rei, estou aqui com a Kelly, com a Nick, a gente faz parte do DCE. Não sei se vocês estiverem acompanhando assim, as últimas mobilizações, como o próprio passe estudantil. Não sei quem pega o bilhete único, né, mas pela primeira vez a gente está recebendo assim, a cota certinho desse mês. Não sei quem também participou assim, do marmitaço que fizeram recentemente para denunciar, né, o aumento do preço da RU. E estou falando disso sim porque é o que a gente não pode conquistar se a gente estiver junto, assim, né? Tanto que queremos interferir mesmo no próprio processo assim, de contrato do RU para poder debater assim, né, se faz sentido a própria questão do peixe. Enfim, desses exemplos assim, bem básicos, né? Porque infelizmente a gente opina pouco assim, sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio bairro, sobre o nosso próprio cotidiano. E a gente, junto de várias outras entidades, movimentos sociais, queremos fazer aqui na UFBC um plebiscito popular, né, que vai estar aberto hoje, assim, convido todo mundo a participar, para fazer duas perguntas assim, bem básicas, que eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa sala tem uma opinião sobre, que é se todo mundo ou não é a favor ou contra a escala 6x1. E se é contra essa escala, se é a favor de acabar com ela sem redução de salário. E a segunda pergunta sobre a taxação de grandes rendas, né? Então, se pessoas que recebem mais de 50 mil devem pagar mais no imposto de renda, para quem recebe até 5 mil ser isento dessa taxa. Então, são duas perguntas bem básicas, assim, mas que dizem muito a respeito, assim, da nossa realidade, da nossa família, assim, porque é uma reforma tributária e uma, na prática, trabalhista, assim, né? E tem tudo a ver com a gente, né? Então, a gente vai estar fazendo uma urna lá na frente do LU. Quando vocês forem almoçar, tenho certeza já vai estar lá montado. Mas a gente acha muito importante a gente poder fazer esse debate, né? Porque é um plebiscito popular. A gente já tem data, assim, para entregar, junto das outras entidades, para o STF, mas a gente acha que podia ser um plebiscito oficial, feito pelo próprio presidente, para que todo mundo, né, além da nossa universidade e das outras que estão hoje construindo, pudesse opinar sobre isso. Porque quando as pessoas hoje não estão esmagadas assim, pela 6x1, né, e querem acabar com esse regime, assim, né? Então a gente está fazendo essa iniciativa, inclusive, para fazer essa pressão, né? Porque ainda há pouco opinamos assim, sobre tudo. Inclusive, acho que todo mundo tem visto essa questão do tarifaço, né, que o Trump tem feito no nosso país e que tem ameaçado também nossa soberania. Eu não sei se vocês estavam na última aula que o pessoal de Uni da UE passou aqui pela primeira vez, chamando para o ato na sexta, mas a gente também queria convidar todo mundo para poder participar. Porque achamos que mais que só se pintar de verde e amarelo, a gente tem que debater qual soberania a gente quer. Porque hoje, se a nossa universidade nem orçamento tem, se a nossa saúde está cada vez mais precarizada, também é um reflexo disso. Então, até botamos aí no panfleto, se vocês procurarem, tem que até botar o óculos assim para achar qual que é a fatia da educação nisso tudo. E achamos que podemos debater isso também, e por isso queremos convidar todo mundo para esse ato, que vai acontecer na sexta, né? E aí está aqui atrás no panfletinho também. Acho que é isso. Alguma dúvida?
vai estar lá na porta do RU uma urna. Então, por exemplo, eu pego aqui a minha folha, eu escrevo o que eu quero dizer, aí eu não preciso me identificar em nada, só coloco lá dentro. Aí tá as perguntas, sim, não, e é isso. A gente vai estar hoje aqui por São Bernardo, amanhã por Santo André, e na sexta-feira vamos se somar ao ato. E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, com vocês do certo, Obrigada. Obrigado, viu, gente? Boa noite. A questão do peixe É o peixe. A questão do peixe. Nossa, vai ser um salto agora, né? Sair das discussões que nos atravessam pra gente ir para as profissões de Agostinho. São questões que nos decepcionam, né? Sim. Então vou aproveitar esse meu lapso. O colega levantou a mão. Não, mas o que eu ia comentar, quando eu perco o raciocínio, para eu voltar, é muito difícil. E aí o que eu ia pedir para vocês anotarem ou deixarem para falar no final, porque assim como agora, que eu vou fazer um esforço para tentar voltar nos meus ganchos, eu acabo perdendo um pouco o raciocínio. Você prefere que eu também deixe para falar depois, né? Não, porque você complementa. Quando você fala, você complementa. Aí eu não perco meu ponto. Tava falando, pronto, isso. Tava falando sobre a questão de amor, né? Então ele tá querendo se confessar como uma forma de encorpar esse amor que ele tem por Deus e despertar no leitor um amor também a Deus. E aí, para quem? Quem que é esse interlocutor de Agostinho? Aí nós vamos para o livro 2, parágrafo 3. Perdão, gente. Eu já meio que falei isso. Então, vamos voltar. O bispo, ele estava numa situação ali de se expor, e ele estava retomando a história dele, então é um livro de caráter também biográfico, mas que, na medida em que ele vai descrevendo os acontecimentos da história dele, ele vai se fazendo perguntas de caráter filosófico. E aí tem um relato que ele confessa, que é o famoso Furto das Peras, que está no livro 2, capítulo 6. Que ele vai fazer aquilo que eu propus para você. Na verdade, eu propus porque ele faz na obra. Que ele vai mostrar que há casos, existem situações em que nós fazemos o mal pelo simples prazer de fazer o mal. Ou de prejudicar alguém pelo simples prazer de prejudicar alguém. E aí, nesse relato do furto, ele vai falar assim: que amei eu, miserável, em ti, ó meu furto, crime noturno dos meus 16 anos. Não tinhas beleza alguma, pois eras um roubo. Mas és realmente alguma coisa para eu me dirigir a ti? Ele está conversando com o furto. As peras que roubamos, sim, eram belas, por serem criaturas vossas, ó mais belo de todos os seres, Criador de tudo, ó Deus tão bom, Deus soberano e meu verdadeiro bem. Aqueles pomos eram belos, mas não foram esses que a minha alma depravada apeteceu, pois tinha abundância de outros melhores. Colhi-os simplesmente para roubar. Tanto é assim que depois de ter colhido, os lancei fora, banqueteando-me só na iniquidade com cujo gozo me alegraram. Se algum dos frutos entrou em minha boca, foi o meu crime que lhes deu o sabor. Se ele tivesse roubado porque estava com fome, ele teria comido a pera, mas ele jogou fora. Então, o que ele está trazendo aqui pra gente? Um relato de uma situação na qual o fim era o próprio prazer em cumprir o erro. Né? E aí, por que é interessante esse caso, esse relato? Porque Agostinho está chamando a atenção para a condição humana quando ela é deixada por si própria. Então, ele está fazendo uma descrição da natureza humana. Ele vai trazer esse argumento de que se nós fomos deixados por nós mesmos,
em muitos momentos a gente vai simplesmente fazer aquilo que nos coloca como o centro daquele prazer ou daquela satisfação. Então, a condição natural, a condição original do ser humano é essa. É estar voltado para si mesmo. Para os seus apetites, para o seu próprio prazer. E não só o prazer em termos de felicidade, mas de se ver como o centro da realidade. Mas aí ele vai ter uma virada. Porque... Antes da virada, né, só para comentar que a virada é aquilo que a gente tem visto, né, que em todos os autores, né, que a gente está trabalhando, eles fazem contraponto com o grande racionalismo, tem essa virada, né, que no caso dos religiosos, né, pode ser a conversão ou o salto de fé, né, mas que também está presente nos existencialistas não religiosos, né. Também existe esse elemento que a gente não explorou tanto, né, que é interessante ela chamar a atenção para isso, de que, a princípio, né, portanto, naturalmente, o ser humano tem uma tendência a ser de uma certa maneira, né, e é nessa virada que há uma transformação, aquilo que a gente, né, chamou de ressignificação da existência e assim por diante. Então, né, é interessante pensar nisso, né, ele está fazendo justamente essa caracterização dele antes da conversão. Isso a gente viu também naqueles textos que a gente leu, né, que a gente também viu alguns trechos das confissões, né, ele está olhando para trás à luz dessa nova significação da realidade que ele adquiriu. Né? E aí ele está justamente mostrando, olha, eu era assim como em geral as pessoas são. Né? Então é interessante lembrar disso. Né? E aí por que se estuda então essa obra dentro de um contexto da filosofia? Porque ele está falando que ao confessar que ele quer amar mais a Deus e ele quer levar os outros a amar mais a Deus, isso fica muito mais num registro teológico do que filosófico, né? No primeiro momento quando você vê. Mas a originalidade da obra é que é uma das grandes obras assim, do marco da filosofia ocidental, em que o autor ele está fazendo uma investigação sobre a subjetividade em primeira pessoa. Isso, para a época, é algo muito marcante, algo muito diferente. Por quê? Uma coisa é eu falar, o ser humano é assim, assim, assado. Eu transformo aquela questão num objeto e eu falo em terceira pessoa, o ser humano. Outra coisa eu falo, a Ana Beatriz, ela faz isso por causa disso, e eu expor isso para os outros. Então, além de eu estar me colocando numa situação de vulnerabilidade para quem está lendo, eu estou implicada na minha investigação. Então, na medida em que ele vai falando sobre a história dele, ele vai trazendo questões filosóficas. E aí é legal porque na outra aula, na outra turma, uma colega fez uma pergunta muito boa que ajuda a gente a entender por que a estrutura dessa obra ela é diferenciada. Para a mentalidade moderna, que é a que a gente já tem hoje, quando nós vamos estudar um assunto, a gente fragmenta aquele assunto, coloca em caixinhas e avalia como um observador. Então a gente se coloca numa posição de eu aqui sujeito racional do conhecimento, vou estudar esse conceito. Agostinho, ele está estudando várias coisas, refletindo sobre várias coisas, em alguns momentos falando assim, eu não estava dando conta de responder. Então ele expõe as crises dele, ele não quer mostrar que ele é um filósofo bem resolvido, ele entendeu e criou um sistema. Ele mostra uma forma de fazer filosofia em que a todo momento você está em crise. Então, em determinado momento, ele foi procurar as respostas dele nos neoplatônicos. Em determinado momento, ele foi nos maniqueístas. Aí a gente vai ver daqui a pouco também que ele começou a estudar astrologia. Então, ele está ali se questionando sobre as coisas, a própria história de vida dele. Então, ele perde um filho, ele não pode casar com a mulher que ele amava, ele perde um amigo. Então a vida dele vai trazendo crises e questões para ele, nas quais ele vai se colocando para responder.
E aí, para entrar no nosso tema, eu recortei um momento da obra. A gente poderia entrar na obra por várias frentes, mas eu decidi entrar pelo tema da morte. E aí vocês vão entender o porquê, até para tentar conectar com o trajeto que o Fernando está fazendo na disciplina com vocês. Principalmente com o próximo autor, que é o Heidegger, para o qual, né, a questão da morte é central também. Então, assim, a gente sabe que, pelo menos o professor introduziu, que Agostinho tem uma certa influência platônica. E uma dessas influências é a questão da desconfiança dos sentidos. Então, é aquela questão clássica de que a gente aprende os objetos pela visão, audição, etc. Mas eu posso me enganar, podem ter alguns ruídos nessa forma de se direcionar aos objetos, enfim. Então, a desconfiança dos sentidos. E tem vários momentos que ele fala sobre essa desconfiança, mas tem um momento muito interessante, que é quando ele vai falar da morte de um amigo dele, que é no livro 4. Livro 4, capítulo 4. Que ele começa descrevendo essa relação, né? Lá no começo ele vai falando... Nossa, mas por que tá... No 4? Tá escrito a perda de um amigo, mas o meu tá começando diferente. Às vezes eles mudaram alguma coisa. A porque ordem, essa né? versão é mais nova, mas da coleção dos pensadores. Sim. Né? Então eu vou dar uma resumida, porque pode ser que fique meio descompassado. Esse amigo... Eu vou ler. Por aqueles anos, no tempo em que começava a ensinar na cidade onde eu nasci, travei relações com um amigo, que por ser meu companheiro nos estudos, por ter a mesma idade e estar como eu na flor da juventude, me veio a ser muito querido. Menino já havia crescido comigo, tínhamos andado juntos na escola e juntos jogávamos também. Mas então ele não era um amigo íntimo, nem mesmo mais tarde a nossa amizade foi verdadeira. Ele vai descrevendo que ele já conhecia aquela pessoa, né, enfim. E aí, em determinado momento, eles começam a estudar coisas juntos, inclusive astrologia. E aí vai ter um envolvimento intelectual entre ambos e aquele interesse de conversar, de passar tempo junto vai se desenvolver. Só que ele morre com 1 ano de amizade. E a forma como ele morre também é de certa forma, complicada para Agostinho, porque na época ele não era religioso e decidiram batizar o rapaz. E ele achava que é um absurdo batizar uma pessoa que não tem consciência e que não pode decidir se ela quer ou não ser salva. Então, tem todo um conflito ali em Agostinho também. Mas, depois que ele descreve essa morte, ele faz dessa morte um objeto de reflexão. E aí ele vai, no capítulo 9, falar sobre o que é a amizade. E existe na amizade uma alegria de amar e ser amado. Uma alegria de se entregar para alguém que não é você. Então existe um amor direcionado para um outro, né? Para alguém que é externo. Esse 9 aqui interno, né? Não, é a verdadeira amizade. É o capítulo 9 mesmo. A verdadeira amizade. Ai, mas... Nossa, tem uma parte que é bonita. É esse 9 mesmo. Você me conhece mais do que... Não, é que você leu na outra turma. Li passagem. Peraí. Não. A gente estava em qual mesmo? O capítulo no 4. 4, 9. E aí ele termina, quando ele vai terminar o relato dele sobre o luto, ele vai falar isso. Com tal dor, entenebreceu-se meu coração. Tudo que eu via era morte. A pátria era para mim um exílio, a casa paterna um estranho tormento.
Tudo o que com ele comunicava, sem esse amigo, convertia-se-me em martírio. Os meus olhos indagavam por toda parte e não me era restituído. Tudo me aborrecia, porque nada o continha e ninguém me avisava. Ali vem ele, como quando voltava ao encontrar-se ausente. Tinha-me transformado num grande problema. Interrogava minha alma por que andava tão triste e por que se perturbava tanto. E nada me sabia responder. Se lhe diziam, espere em Deus, eu não obedecia. Eu não era cristão. E com razão, pois o homem tão querido que perdera era mais verdadeiro e melhor que o fantasma em que me mandavam ter esperanças. Só o choro me era doce. Só ele sucedera ao meu amigo nas delícias da alma. Então, a partir dessa experiência de luto, ele vai começar a se questionar por que eu fiquei tão abalado com isso. Tenta se colocar na posição dele. Ele era intelectual, ele tinha estudado várias coisas, estava naquela torre da racionalidade, uma pessoa estável, né, não sei o que. Apesar que aqui ele estava na juventude, ele ainda não estava tão assim. Mas pensa ele resgatando a história. Por que eu fiquei tão abalado? E aí, por que o tema da morte é interessante? Porque a morte, ela coloca em suspensão tudo aquilo que você se agarrava. Então, ele se agarrou numa pessoa, e aí, pensa, você encontra, né, você faz uma amizade, e aí você fala, poxa, que legal conversar com essa pessoa, a gente reflete, a gente vai tão a fundo, não sei o quê. Em um ano, ela simplesmente não existe mais. E aí você perde esse amigo em que você conseguia se ver contemplado. E aí a descrição que ele faz é: a minha pátria perdeu sentido, a casa dele não era mais um lugar de conforto, o país onde ele estava não era mais um lugar de conforto. Ele ficava se perguntando onde está essa pessoa, cadê? E ninguém falava, ele já volta. Ele nunca mais ia voltar. E aí ele começa a falar para si mesmo. No livro 9, capítulo 10, ele vai falar assim. A gente vai para o 9 agora? Não, eu falei livro 9, né? É. Não, continua no mesmo agora livro. Agora 9, capítulo, agora sim o capítulo 9. Cabeça ele vai falar, ele vai começar a tentar responder essas inquietações nas quais a morte colocou ele, né, em questão. Assim. O título desse capítulo é Insatisfação das Criaturas. Aí ele vai falar. Não é a verdadeira amizade? Não, professor. É o 9. A verdadeira amizade é o 9. Eu estou no 10. Ah, tá. Desculpa. Obrigada. Deus das virtudes, convertei-nos, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Para qualquer parte que se volte à alma humana, é a dor que se agarra. Se não se fixa em vós, ainda mesmo que se agarre às belezas existentes fora de vós e de si mesmo. Esta nada teria de belo se não proviesse de vós. Nascem e morrem. Nascendo, começam a existir. Crescem para se aperfeiçoarem. E quando perfeitas, envelhecem e morrem. Nem tudo envelhece, mas tudo morre. Por isso, os seres, quando nascem e se esforçam por existir, quanto mais depressa crescem para existir, tanto mais se apressam a não existir. E aí ele começa uma reflexão que nos interessa, que é assim: se eu me apego a pessoas, em algum momento eu tenho que entender que elas não vão existir mais. Se eu me apego a coisas, eu preciso assumir que em algum momento elas não vão existir mais. E aí, assim como Agostinho foi colocando todas as filosofias que ele foi abraçando ao longo da vida, ele foi colocando em xeque, ele começou a colocar em xeque a seguinte questão: ao que eu vou me apegar? Ao que vai me dar sentido?
Então, quando você está diante da morte, todas as coisas que te faziam sentido, que traziam descanso para a sua alma, e isso pode ser uma relação, isso pode ser coisas, isso pode ser entretenimento. Quando você perde aquilo na qual a sua alma repousava, você perde o sentido. Você fica sem referencial. E aí é bacana porque uma colega na outra turma falou assim, você se abre para angústia. Sim, ele não fala esse nome, porque, né, ele faz outro não sei se ele... Aqui ele não menciona angústia, então é isso. Mas a gente pode falar em termos de uma experiência da angústia, porque quando nós estamos apegados às coisas, a gente se esquece de que tudo é transitório. E aí, diante dessa constatação, diante desse limite da nossa relação com pessoas e coisas, Agostinho vai falar: as coisas não podem responder às minhas questões fundamentais. Nem coisas, nem relações podem satisfazer as minhas questões existenciais do por que eu existo, para quê, por quem, como. Então ele vai chegando a um limite desse apego. Ana, só para enfatizar, né? Então aqui veja, a morte, né? A morte de uma pessoa querida, né? No caso, de uma pessoa próxima, enfim, a quem ele estava muito ligado, ela funciona como, digamos assim, aquele momento em que cai a ficha, né, de que as coisas são finitas, as pessoas são finitas e assim por diante. Então, o que está em jogo aí, por isso que eu até grifei aqui logo em seguida, né, da parte que você citou, tal é a sua condição. Que condição? A finitude. Né? Então, é uma experiência decisiva que faz com que a gente se dê conta da finitude, né, de que é tudo finito, que é um problema que a gente viu, né, de maneira forte ali no Kierkegaard. Né? Ele está falando da finitude, né, e de como que é preciso passar da finitude à infinitude, que é a passagem da qual a Ana vai falar agora. Né, que é justamente isso, porque quando você se dá conta da finitude, de repente é como se tudo parasse de fazer sentido. E aí... E aí, na nossa rotina, a gente não se dá conta dessas realidades. Só que a morte, ela não pede licença, ela só chega, atravessa esse pensador, né, o Agostinho, e simplesmente coloca ele nessa vida sem chão, nessa situação sem chão. Então, o que Agostinho está querendo, o movimento que ele faz também na obra, é que as nossas questões fundamentais, elas não são respondidas só por uma resposta bonitinha. Não filosofar, pensar sobre o mundo, pensar sobre si, não é só ficar no plano da racionalidade. É algo que te afeta, é algo que te atravessa, fala sobre a sua existência. E aí, por isso que da morte a gente vai passar para o tema do amor. Por quê? Não o amor erótico, mas a gente vai entender que tipo de amor é esse. No livro 7, o nome do livro é O Caminho de Deus. Ele vai, logo no capítulo 1, ele vai falar que existe nele um desejo por algo mais duradouro. Então, ele tentou se apegar a coisas, ele se voltou para objetos e relações. Ele viu que aquilo não era suficiente, e aí ele falou, mas por que eu tenho esse desejo de algo que me satisfaça e que não seja transitório, que não me escape? Então ele inicia o livro falando sobre esse desejo. Isso. No Ora sendo eu homem. Isso. O título do capítulo é Emancipando-se do falso conceito de Deus. Ele falou, tá, as coisas não vão me dar respostas, relações também não vão, então eu vou levar em consideração talvez alguma divindade, alguma coisa transcendente possa me dar essa resposta. Ela não tem um rosto ainda. Ele só se abriu para essa possibilidade que até então estava fechada. E aí ele fala, ora, sendo eu homem, e que homem, esforçava-me por vos imaginar o grande, o único verdadeiro Deus.
Com efeito, acreditava com todas as fibras do coração que eres incorruptível, inviolável e imutável. Categorias que nos remetem muito à concepção platônica, né? Desse mundo das ideias, né? Porém, apesar de não saber de onde e o modo como me vinha essa certeza, então são verdades que estão vindo ali, tipo assim, ele está se voltando para os objetos, ele está falando, eu acho que as coisas corruptíveis não estão dando conta, as coisas efêmeras não estão dando conta, então deve ser algo que é incorruptível e imutável. Então são suspeitas internas ali. Porém, apesar de não saber de onde o modo como vinha essa certeza, via perfeitamente e estava certo de que aquilo que se pode corromper é inferior ao incorruptível. E o que não se pode deteriorar sem hesitação o antepunha ao deteriorável. E o imutável parecia-me melhor do que aquilo que é suscetível de mudança. Então ele está dando mais um passo na investigação dele. Procurou nas coisas, viu a insuficiência das coisas, e ele falou, tá, então, o que eu estou procurando? Estou procurando algo que seja imutável, incorruptível, duradouro. O meu amor por pessoas e coisas não tem essa característica, então ele está esquadrinhando o coração dele para ver aquilo que ele está desejando, né? Aquilo que na verdade ele está desejando. Ana, e aqui é interessante nessa passagem, né, que é como se ele estivesse dizendo, a gente lê um texto em que ele estava justamente, né, se contrapondo e se perguntando justamente sobre essa questão do platonismo. É como se ele dissesse, olha, eu não sabia de onde vinha, quer dizer, o que era esse mundo das ideias, né, mas algumas coisas ali faziam sentido, né? Então, por exemplo, essas que ele está falando aqui, né? Bom, né, o que se pode corromper é inferior ao incorruptível, né? Então, algumas coisas ficam, né, mas nem tudo, e principalmente do modo como aquilo estava, vamos dizer, montado no sistema platônico, não está mais falando ao coração dele, né? Não está mais fazendo sentido, então não resolve o problema, né? O platonismo não resolve o problema. Que problema? Esse problema que se colocou com a angústia a partir da constatação da finitude. E é legal porque você vê uma honestidade intelectual em Agostinho, porque quando ele assume uma posição, ele quer ir até o limite daquela posição. É para ser platônico, eu vou até o fim daquela forma de compreender a realidade. É para ser maniqueísta, eu vou até o fim. Então ele pega aquelas formas de interpretar a realidade e ele leva ao limite. E quando ele chega nesse limite, ele fala, não é isso ainda. Por isso que o ponto que eu estou querendo trazer não é só uma questão intelectual. Ele tem uma percepção interna de que aquela teoria não está satisfazendo as questões fundamentais dele. Ele está inquieto, está em crise. É isso que eu queria que vocês entendessem. E aí ele vai para outra. Aí depois vai para outra, ele vai para outra. Então a história de vida dele, do livro 1 ao livro 10, é ele procurando essas respostas. É um pensador que está se colocando e sempre quando assume uma posição, tenta pensar as falhas daquela posição. Quando ele encontra as falhas, ele não tem problema em mudar. E só a razão não basta, né? Quer dizer, acho que essa ideia de um limite da razão, né, que está em jogo na nossa disciplina, né, desde o começo. Então é mostrar, olha, só com a razão a gente chega num ponto, mas ficam faltando respostas, né? E são as respostas que mais angustiam. Aí no capítulo 8 desse livro, as perguntas, né? Ele vai falar de uma outra via de acesso. Então a gente acessa o mundo pela exterioridade, a gente tem contato com pessoas e coisas. E aí ele vai falar sobre um outro registro. Vai falar assim, ó. Está falando sobre Deus, né? Estimuláveis-me com um misterioso aguilhão para que estivesse impaciente até me certificar da vossa existência por uma intuição inferior. Então, esse é um ponto importante da filosofia agostiniana, que é esse registro da interioridade. A interioridade também é um lugar de conhecimento. Talvez um terreno mais perigoso, que precisa de uma certa cautela para você, né, adentrar,
Mas a interioridade é uma via de conhecimento, não é só a exterioridade. Então, certas verdades, certas compreensões que ele vai adquirir é por essa via da interioridade. E aí no capítulo 10, ele vai falar sobre um descortinamento, então tinha uma cortina, o descortinamento do mistério divino, porque até então esse Deus não tinha um rosto, ele era categorias, imutável, etéreo, incorruptível. E aí o que é legal? Ele fala assim, descortinar do mistério divino. Em seguida, aconselhado a voltar a mim mesmo, ou seja, teve uma mudança de método, ele estava ali voltado para a exterioridade, aconselhado a se voltar para mim mesmo, recolhi-me ao coração conduzido por vós. Pude fazê-lo porque vos tornastes meu auxílio. O que Agostinho ele vai mostrando é que a gente tem esse movimento de se colocar para fora, mas existe um outro movimento necessário que deve se voltar para dentro. E muitos não fazem a segunda etapa, ficam na primeira etapa. Mas para frente a gente vai se questionar, tá, mas por que alguns vão fazer? Ele se faz essa pergunta também. E aí tem a questão também, né, muito importante, da subjetividade. Né? Então, isso é uma marca desse texto, né, do livro do Agostinho, é que justamente ele está falando de um conhecimento interior, né, de uma subjetividade que tem uma certa complexidade e onde certas coisas se revelam. Se a gente pensar no Descartes, lá na frente, né, quando vai fazer as meditações, né, o método da dúvida e tal, para chegar na certeza do eu penso, logo existo, né, Agostinho, de certa maneira, e isso é um aspecto da filosofia cristã, uma coisa que não estava muito presente nos gregos, já está aqui como que preparando o terreno, né, para a própria modernidade, né, com essa subjetividade que tem um outro papel, né, que se torna central. Vai no finalzinho desse parágrafo, professor, por favor. Que aí você fala, né? Até uma colega perguntou: mas essa fuga para Deus é uma fuga fácil, né? Tá lá nas suas crises, fala, então bem, vou pegar Deus e é isso. Mas quando ele questiona quem é esse Deus responde para ele: eu sou o que sou. Isso não diz nada, gente. Isso é outra crise. Eu sou o que sou. O que você pode falar disso? Deus revela para ele o mistério de si. Ele responde às perguntas de Agostinho com um mistério. Então não é eu vou acreditar em Deus porque isso resolve minhas questões. Deus acabou de criar novas questões. Então, de novo, é um pensador que ele está tentando compreender a realidade. No meio disso tem um registro que é de caráter religioso, né, enfim. Mas o que é interessante para nós, do ponto de vista da filosofia, é que ele vai chegando em algumas ele chega na via da interioridade, mas ele vai falar que esse conhecimento ele se apreende por meio das coisas criadas. Então não é que nem Platão. Não vou falar isso porque também uma vez um professor me corrigiu com relação a isso, mas aquele falso platonismo de que então vamos abandonar o mundo e viver aqui nesse lugar aqui. Tentei no mundo das ideias. Falar, As coisas nos geram crises, as coisas nos trazem questões. É no nosso envolvimento com o mundo, com as coisas existentes, que a gente passa a questionar: por que estou aqui? Quem sou eu? Por que isso aconteceu? Então é a partir do próprio mundo que o autor vai pensar as suas questões. Ele não está descartando o mundo, mas é que o mundo, ele levanta essas questões, mas ele não pode respondê-las. E aqui é interessante, de novo, se a gente compara com Descartes, né, que vai sair, digamos assim, da dúvida por meio de uma certeza racional, né, pelo pensamento.
Vejam, aqui ele está dizendo, ouvir como se ouve no coração, sem ter motivo algum para duvidar. Então, o que suprime a dúvida é o coração, é o amor, né? É um sentimento. Então, são duas saídas diferentes desse problema da dúvida, em que o que está em jogo é justamente, quer dizer, a própria verdade da existência, né? Então, ele sente que acessa a verdade da existência pelo coração, ao passo que Descartes, né, na modernidade, vai acessar pela razão. E aqui ele está se contrapondo aos gregos, se contrapondo a uma certa noção de razão, né? Então, essa contraposição é fundamental para a gente, né? E aí, o momento de virada da obra é o livro 10, e é o livro em que ele fala do encontro de Deus, o encontro com Deus, né? E aí, qual que é o raciocínio, né? Qual que é o caminho que ele faz? As coisas não merecem a nossa entrega. As minhas palavras, tá? É como se as coisas não merecessem a nossa entrega. E aí é interessante pensar, né, no relato biográfico dele. Qual capítulo? 10 mesmo? O primeiro, o livro 10, capítulo 1. Livro 10. Do ponto de vista da experiência de vida mesmo dele, se ele fosse apegar, né, aquele exemplo que eu trouxe, nas amizades, ia ser insuficiente, as pessoas partem. No amor, ele não pôde, né, se relacionar com a amada dele. Nas coisas, as coisas são transitórias. Então, eu vou me apegar às filosofias. Mas elas têm muitas falhas, elas são muito insuficientes, elas não dão conta. Tem muitos pontos cegos, né, na forma como elas retratam a realidade. E além disso, quando ele começa a ter um diálogo, a questionar, né? Ele questiona as coisas materiais. Você é Deus? Então, pergunta para as rochas, para o mar, para o vento, você é Deus? Aí ela fala, não, eu não sou. Isso é uma coisa que a gente viu, lembra, gente? Naquele terceiro trecho, né? Que era justamente dessa parte aqui. Uhum. Aí ele pergunta também, né? Vai perguntando para os vivos, para os seres vivos. Você que criou. E esses seres vão falando que não, eu não me criei. Então ele vai chegando no pensamento de que as coisas não subsistem por elas mesmas. Elas precisam de um fundamento de existência para subsistir, né? Aí você fala, legal, acompanhei o raciocínio e tal. Mas por que todo mundo não chega na mesma conclusão de Agostinho? Se as coisas falam, se elas estão gritando, e, né, em tese todos nós somos racionais, seres racionais, porque nem todo mundo chega nas mesmas conclusões que ele. E aí é legal porque ele se faz essa pergunta. No capítulo... Isso aí. 6. Boa. No 10 também. 6, 10. Ah, tá, 6, 10. Ele vai começar. Mas não se manifesta esta beleza, né, a realidade, a todos os que possuem sentidos perfeitos? Por que não fala a todos do mesmo modo? Os animais, pequenos ou grandes, veem a beleza, mas não a podem interrogar. Não lhes foi dada a razão, juiz que julga o que os sentidos lhe anunciam. Os homens, pelo contrário, podem-na interrogar para verem as perfeições invisíveis de Deus, considerando-as nas obras criadas. Submetem-se, todavia, a estas pelo amor, e assim já não as podem julgar. Nem a todos os que as interrogam respondem as criaturas, mas só aos que as julgam. Não mudam a voz, isto é, a beleza, se um a vê simplesmente, enquanto o outro a vê e a interroga. Não aparecem a um de uma maneira e a outro de outra, mas, aparecendo aos outros, a todos, a ambos, do mesmo modo, para um é muda e para outro fala. Ou antes fala a todos, mas somente a entendem aqueles que comparam a voz vinda de fora com a verdade interior.
O que é legal desse trecho, assim? Ele questiona, né? Os animais estão vendo a mesma realidade que nós, mas eles não são racionais. Eles não interrompem, eles não questionam, assim. Eu pensei no meme, mas tipo, o caramelo reflexivo, assim, fica olhando pro mar. Por que eu não estou aqui derrubando lá? Não, assim, ele tá lá só na caixinha do nada dele. Aí ele... a gente tá falando assim do Agostinho, tá, gente? Se alguém achar que o animal é racional, é outro. Então, vamos para os outros racionais. Por que se eu pegar duas pessoas, pode ser que elas não façam esse movimento de compreender que as coisas são insuficientes? Aí é o ponto de virada dele. Porque, no fundo, aquilo com a razão com a qual nós nos apegamos a uma resposta não é de um registro meramente intelectual, é de um registro afetivo. Eu não me questiono do porquê aquilo é daquela forma, porque eu estou amando as coisas. Então é como se, quando o meu coração está apegado às coisas, às pessoas, à exterioridade, eu não me coloco na situação de me voltar para o meu eu interior e ver se de fato as respostas que o mundo está me dando são suficientes para responder às minhas crises interiores. Então, não é um problema de percepção. Não é um problema de percepção. Aí, a metáfora que eu usei na outra turma foi: todos nós temos a capacidade de dar as mãos, chegar no abismo e falar: existe um abismo, existe um limite da razão. Só que tem gente que vira e fala: mas eu prefiro ficar em terra seca. Volta. E se apega. O que o Agostinho vai falar? Essa pessoa, ela volta porque tem algo que ela ama e que ela não quer se desprender. Podem ser coisas, pessoas, relações. E aí ele vai falar, as minhas palavras, né? É como se fosse um ato de coragem você se desprender dessas coisas e falar: tá, eu vou julgar a partir dessas verdades interiores, que são verdades nesse registro da existência. Não sei se deu para acompanhar o raciocínio, mas o mundo, ele traz questões para nós. Eu não estou descartando o mundo, mas ele mostra que as próprias respostas que ele dá é insuficiente, e aí por isso ele recorre a esse mestre interior para julgar tanto as perguntas quanto as respostas que o mundo nos dá. Concluir. Não, eu estava tentando representar num esquema, né? Quer dizer, pensando a partir do texto. Né? Então a gente está aqui, vamos dizer, né, olhando para as coisas. Então a gente vê as mais diversas coisas, se relaciona com elas, né? Eventualmente tem, né, preferências, amores, ódios e assim por diante. Todas essas coisas constituem esse âmbito da finitude, né, do qual ele, vamos dizer, tomou a mais aguda consciência na experiência da morte do amigo, né? E aí a questão é, só no mundo exterior a gente não encontra um fundamento, aquilo que seria um fundamento comum de todas essas coisas finitas, que seria então alguma coisa que está dando, né, sustentação a tudo isso, digamos assim, que seria um fundamento que é ele mesmo infinito. Isso é algo que nós concebemos racionalmente, podemos conceber racionalmente, né? Pensar no fundamento de todas as coisas, que é o que está presente na filosofia de Platão. A questão é que só pela razão ele está dizendo que isso não aplaca as inquietudes que ele tem na sua alma. Então essa passagem, digamos assim, né, do nosso interior para o fundamento, ela tem que se dar não só pela razão que aparece, né, que ele está mencionando, mas pelo amor e pela razão, né? Mas é um amor no sentido desse amor, né, que vai acabar canalizado, digamos assim, para o fundamento, que seria Deus. Porque o amor que se projeta aqui ou aqui, né, ele, com o fim disso, né, ele se reverte em algo diferente.
Então seria um amor realmente de caráter absoluto, né? O único que teria essa possibilidade, né? E é como se, digamos assim, no caso do Platão, ele tem esse movimento, mas só pela razão. E o que o Agostinho está dizendo aí é como se aquilo tudo, né, que está nesse âmbito, né, de que fala Platão, as ideias, etc., não de fato fizesse sentido para a alma, né? Quer dizer, não preenchesse de sentido a existência. Para que haja esse preenchimento, ele precisa passar também pelo amor. E o que, vamos dizer, conduz a esse movimento é essa experiência, né, da angústia, que é justamente, né, o que a gente está vendo, né, nesses diferentes autores, como, né, você tem uma experiência da angústia que está relacionada com a finitude, justamente, né, e a partir dessa angústia com a finitude, há esse movimento na direção de um fundamento. Que fundamento? Né? Quem é Deus? A pergunta que ele está se fazendo. Né? Ou seja, há uma interrogação aqui. Né? Vamos dizer, há essa perspectiva de um fundamento, né? A partir de um certo movimento interior, mas quem é? Ou o que é? Isso vai variar muito. Né? A gente estava até na outra turma discutindo. Né? Para alguns autores, você chegou aqui, a gente já não tem linguagem para falar sobre isso, né? Seria o indizível. Aí você pode ter uma atitude, por exemplo, de um silêncio místico, né? Como se, você aponta, mas não fala nada, enfim. A gente volta a isso depois, né? Mas, enfim, estava tentando representar aqui, né, com os meus desenhos malucos ali. E aí, o que ele... Aí, pensando nessa questão de que ele vai para um caminho do amor, é interessante pensar essa frase, né? Feriste-me o coração com a vossa palavra e eu amei-vos. Agostinho, ele não está falando assim, você me convenceu de que as coisas fazem sentido e por isso eu te aceitei. Não é isso. Eu fui ferido, a minha alma foi penetrada, foi ferida profundamente. Intelecto, alma, ele por completo, ele foi atravessado por aquilo, ele foi afetado por aquilo. E como resposta não é e eu concordei, e eu te amei. Então é como se todo ele fosse capturado por essas crises, pelas respostas que ele foi tendo através dessa investigação, né, interior. E como resposta, ele tem uma atitude de amor, ele tem uma atitude afetiva. E aí ele vai se questionar, né? O que eu amo quando eu vos amo? Está falando com Deus, que é esse mestre interior. Eu amo as coisas, eu amo pessoas, eu amo... Não, mas eu amo de certa forma as coisas. Eu amo de certa forma as pessoas. E aí, pegando o esquema do Fernando, a angústia, ela nos leva a esse limite da razão. Agostinho está falando que o coração dele é capturado de uma forma que ele tem que responder afetivamente, mas quando ele se volta para esse fundamento, para esse imutável lança ele de volta às coisas. Porque se você for refletir, o Deus cristão, ele não é um Deus desencorpado, ele encarnou. Ele não tinha necessidade de encarnar, mas ele encarnou. Então ele desceu à realidade. Ou seja, ele tem um compromisso com as coisas, mas ele não é as coisas, mas ele tem um compromisso com as coisas. Então, quando Agostinho ele chega quando ele tem esse momento dele da conversão, em que ele incorpora, né, o pensamento cristão, ele se volta para as coisas novamente. Ele não fica só, o que existe, aquele negócio. Não, ele se volta, por isso que ele escreve as confissões. Ele não tinha necessidade nenhuma, mas ele se volta a pensar sobre o mundo. Essa seria a diferença em relação a Platão. Sim, né? Sim. E aí teve até um colega que fez uma pergunta muito bacana essa pergunta tem problema assim. Mas se for importante ele vai voltar. A ideia é basicamente isso, assim, a
a impressão que eu tenho é que ele quer, de alguma forma, colocar de mãos dadas intelecto e afeto nesse processo de investigação do mundo e de si mesmo. E aí, por que a gente estuda isso em filosofia? Vamos voltar, né? Era esse ponto que eu queria trazer. Que aí o colega falou assim, tá, mas isso não é uma coisa religiosa? Talvez algumas respostas fiquem nesse registro, né, teológico, mas a forma como ele constrói, como ele problematiza, como ele vai colocando os nossos raciocínios no limite, é um caminho filosófico. Ele está trazendo a nossa racionalidade no seu limite, né? E aí ele vai falar, bom, a minha vida, chegamos no abismo, né? Todo mundo mandado no abismo. Abriu-se um caminho para mim, chamado cristandade, cristianismo. E eu caminhei por cima do abismo. Outras pessoas vão seguir outro caminho, mas ele não é ingênuo. Por que ele escreve as confissões? Para que os seus leitores amem a Deus. Então ele fala assim, vocês querem saber o que é uma forma de viver, um modo de viver cristão? É isso. Eu estou aqui, estou me expondo totalmente a vocês. Tem muitas incoerências, tem crises, tem conflitos, mas é isso. Eu recorri a Deus, não é que eu recorri, mas eu me encontrei com Deus e não é que tudo se resolveu, ele continua sendo um homem que pensa. Tanto que do livro 10 em diante, ele está pensando sobre o que é a memória, o que é a recordação, o que é o tempo. Então ele está mostrando também que o fato dele ter tido esse encontro com o imutável, o transcendente, ele não ficou ali no mundo das ideias. Ele continuou sendo um pensador e se voltou para as coisas. Ele continuou pensando sobre as coisas. E isso é muito interessante, porque se não fosse isso, gente, aqui seria um seminário, a gente ficaria falando de coisas, né, de registro religioso. Mas não, tem aqui uma forma de se colocar diante da vida e diante das questões que é próprio da filosofia. Né? Essa imagem que você mencionou rápido foi uma imagem que a gente desenvolveu lá na outra turma, né? Você falou, a gente chega junto, a gente chega de mãos dadas na beira do abismo, né? Tipo, a gente vai junto até a beira do abismo. Agora, como cada um vai conseguir superar o abismo, isso pode variar, né? Então, sei lá, ele está mostrando qual foi o caminho dele e talvez, né, tentando mostrar para as pessoas que é um bom caminho, né? Mas pode existir outros modos de lidar com o abismo, né? Acho que esse é o ponto, né? Por isso que no existencialismo a gente tem, né, como a gente várias vezes frisou e tal, o Theo sempre bate muito nessa tecla, né? Tem os autores que são mais religiosos, mas tem os que não são, né? Mas que também chegaram na beira do abismo. E aí a questão é, bom, o que eu faço agora que eu cheguei na beira do abismo? Mas esse chegar até a beira do abismo, né, é um movimento próprio da filosofia. A questão é, bom, agora como sair? Aí, vamos dizer, então se misturam aspectos no pensamento do Agostinho, como em outros autores que são religiosos, né, misturam-se às vezes aspectos, né, que são próprios daquela religião com aspectos que são da filosofia. Né? Claro, você está fazendo uma boa colocação, assim, um bom encaminhamento, digamos assim, dessa separação, né? Tentando mostrar, olha, a gente se interessa porque tem muitas coisas aqui que são filosóficas que independem da religião, né? É o que eu tinha para trazer, assim, se surgir alguma questão, alguma discordância, alguma colocação que vocês quiserem trazer, pra gente pensar junto também. Não tinha mais uma etapa de leitura? Na outra turma parece que você... Não, mas... assim, eu li, na outra turma eu li bem mais coisa, mas isso... Mas não, esse foi você encerrou por aqui, né? A gente pode terminar com o parágrafo, o capítulo... Eu acho que é melhor encerrar. Tá bom. Se for o caso, a gente lê nas respostas. Sim. Porque eu acho que também tem horas que não, já deu pra pegar o raciocínio. Aí a leitura às vezes fica um pouco redundante. E eu acho que é legal essa parte do debate. E aí, vocês tranquilo com... Eu achei interessante quando você usa a palavra coragem, falando do abismo. No caso dele, ele não escolheu ficar no finito. Aí o professor colocou o esquema dele ali, colocou embaixo amor e razão, mas eu fiquei me perguntando, teria alguma parte desse esquema que teria essa parte da coragem de lidar com o abismo? É que, eu até comentei na hora que eu falei da coragem, que essa é uma palavra minha.
Eu gosto muito da noção Foucaultiana da coragem da verdade, né? Que é tipo assim, você quer pegar essa linha de raciocínio, essa visão de mundo, essa forma de ler o mundo, então você banca isso, tem a coragem dessa verdade, de assumir isso até o final. E eu acho que é isso que eu vi muito na leitura do Agostinho, que eu percebo, assim. Porque, às vezes, você pode assumir uma posição, mas você quer tanto defender ela que você fecha os olhos para as incoerências dela. Porque aquilo já virou um dogma para você. E aí isso a gente também acabou conversando com a outra turma. Dogmas não são apenas religiosos. O dogma é aquilo que você... aí eu não estou falando, tá? Era mortal. Eu entendo que o dogma é aquilo que você se apegou quando você não tinha mais nada para se apegar. Que pode ser uma filosofia política de vida, uma filosofia de si, uma religião, enfim. Mas você não questiona, você fecha os olhos tanto para os limites daquele pensamento, quanto para as incoerências. Porque, no fundo, a gente está falando sobre afeto. Quando você... isso, para mim, é muito interessante. Quando eu li a primeira vez o Heidegger, eu não tinha tido uma experiência de angústia ainda. Então, é difícil você entender o nada, não nada, você perde o chão. Quando você realmente tem uma experiência de angústia, você fala assim, é real, o nada existe. Como que ele diz? O nada nadifica. Hã? Não, o nada nadifica. Você é uma frase que a gente vai ver. Não tem sentido nem qualquer resposta. Todas as respostas que você se dava até então, não dá, entendeu? Não desce. Não desce pra onde? Pro coração. Elas param aqui. Então, isso que é interessante do Agostinho. As crises, elas nos levam ao limite do pensamento, porque, em última instância, aquilo que nós acreditamos, que nós apegamos, está na dimensão do afeto. É aquilo que eu amo, é aquilo que eu me apego. Entendeu? E aí, quando você perde aquilo que você ama, todo o seu mundo ele é reformulado. Acho que a palavra coragem faz todo, né? Ela se encaixa perfeitamente. Eu não me lembro se... Acho que Agostinho também usa a palavra coragem, né? Acho que Deixa eu só apresentar. A Isadora faz doutorado comigo e ela é especialista no jovem Heidegger. E ela fez ela já trabalhou, inclusive, a influência do Agostinho no Heidegger. Né? Então... eu acho que o Agostinho tem uma ideia de quando a verdade se revela de verdade, né? Digamos assim, né? Verdadeiramente para você, não tem mais como fugir. Tem uma passagem, né? Eu não vou lembrar de obra. Mas é assim, ele pega a alegoria de Deus muito como sol. Então, como é que você vai fugir da luz do sol? Né? Se o sol realmente está te iluminando ali, você fugir da luz do sol, tem uma hora que se torna impossível. Esse é o ponto, né? Então, ele é um filósofo da teoria da graça, né? Então ele acredita que Deus está tentando te mostrar a verdade o tempo todo. Né? Depende, inclusive, mas você não tem tanto poder em relação a essa relação de revelação. Né? Mas eu acho que tem a ver com coragem, no sentido de que as pessoas estão o tempo todo tentando fugir da verdade. Então, assim, quando o Agostinho se pergunta, né, por que as pessoas não vão para o caminho da felicidade? Né? Aliás, enfim, se todo mundo visse que essa é a realidade se revela, aí todo mundo seria cristão na cabeça do Agostinho, todo mundo estaria longe do pecado, ninguém ia fazer mal a ninguém, enfim, ninguém ia castigar ninguém, e todo mundo ia se salvar, enfim, não ia ter um embate entre mal e bem, etc. As pessoas elas têm dois tipos de vontade, né? E a Cris fala muito disso, né? A professora aqui. Elas têm uma vontade que se volta para a Terra, elas têm uma vontade que se volta para o divino. E essa vontade entra em conflito. Né? Tem uma abertura que é quando o Agostinho ele chora embaixo da figueira. Porque ele tinha aceitado Deus racionalmente, mas não de relação. Então existe todo esse embate, né? De relação, de aceitar uma verdade que você não consegue mais esconder. Mas eu acho que nesse sentido, o ser humano é menos potente para essa relação.
O ser humano ele é abatido. Ele é ferido, né? Eu gosto muito dessa frase, feriste meu coração. E tipo assim, eu não quero ser ferida. Eu quero estar bem de boa, né? Mas aí, uma vez que essa ferida vem, você não é mais o mesmo. Não tem como. Ficou a marca. A cena da figueira, ele tá ajoelhado, chorando, assim. Vale a pena procurar, depois tem algumas pinturas. Tem pintura. Bem bonito. Porque ele realmente foi derrubado, né? Esse é o ponto pro artigo, né? Os seres humanos, eles tentam se balizar da dor, né? Se esconder disso. Mas tem momentos na vida em que você não consegue mais fazer isso. Você perde a postura, né? Você perde a banca, assim. Você tá bancando aquela figura de poder, de potência, e você perde isso. Eu tô tentando, né? Tem um cara que chama Agostinho. Coloca Agostinho chorando, aparece, juro por Deus. Aqui, apareceu o Agostinho Carrara. Coloca, deixa eu ver, assim. Aqui, ó. Isso, Essa é a capa da Kimejo não tinha noção de proporção, então, enfim, ele tá do tamanho da figueira, ele tá do tamanho da casa também. Tem uma edição de Confissões, acho que é da. Que tem da Pinguim, né? Que tem essa foto como capa, essa imagem. A edição que você. Que eu te dei. Porque a tradução é bem melhor que essa, né? Dar-se vos eis. Fica até ruim assim pra falar mesmo. Bem mais recente também, essa daí é antiga, né? O que é interessante pensar também, gente, ela me lembrou uma imagem do desenho que eu fiz da outra turma, né? Em alguma medida, eventualmente, né, o próprio conhecimento racional, ele pode ser usado para evitar enxergar essa verdade. Então, do ponto de vista existencialista, a gente poderia dizer assim, olha, é como se o Agostinho está, né, mostrando assim, olha o abismo, né, e olha o outro lado do abismo. Né, enfim, tudo bem, a gente pode questionar, né, o quanto esse outro lado do abismo está muito marcado ali pela perspectiva cristã, mas ele está mostrando, olha o abismo e olha o outro lado do abismo. No texto que a gente vai trabalhar do Heidegger, a gente vai primeiro ver um texto mais introdutório, depois a gente vai trabalhar em 2 aulas um texto dele, que é uma aula inaugural na Universidade de Freiburg em 1929, chama O que é Metafísica, e ele está falando naquele texto para uma plateia de cientistas. Então tem físicos, químicos, biólogos, né, psicólogos e assim por diante. E ele começa questionando a noção, que na época estava muito forte de ciência, principalmente no contexto do neopositivismo, de que a ciência e em geral o ser humano só precisa se ocupar, né, do mundo visível, né, e não tem que ficar fazendo esse tipo de pergunta, né, que isso é inútil, né, uma tralha metafísica, tem que esquecer isso daqui, etc. E ele vai tentar mostrar que quando a ciência faz isso e fala assim, não, vamos nos ocupar somente disso e nada mais, ele explora essa noção de nada mais, falando, olha, se a própria ciência, para se definir, ela precisa se referir a esse nada mais, então ela está pressupondo esse nada mais. Né? Seria um modo de ele mostrar, olha, portanto a gente tem que olhar para fora, né, disso que está recortado, digamos assim, pela ciência, e de alguma maneira seria isso, corresponde ao domínio da finitude. Então vamos dizer, seria um outro uso da razão em que, né, a gente aplicaria a razão à finitude, a finitude, as coisas que a gente vê representam a experiência, né, e esse conhecimento, né, que junta a razão e a experiência e que dá conta, digamos assim, de explicar coisas na finitude, mas não dá conta de chegar a fundamento nenhum, é justamente aquele modo de compreender a realidade, né, que eu venho procurando caracterizar como empírico-racional, que se torna dominante na história ocidental. Né? Dentro, inclusive, da própria tradição cristã, se a gente compara Agostinho com Tomás vai ser muito mais racionalista. Então, daria para dizer que ele está tentando, de alguma maneira, né, racionalizar demais o cristianismo. Então, enquanto que aqui em Agostinho tem essa ideia assim, de uma, que a Isa estava falando, de uma coisa que se mostra, assim, né, uma verdade que se abre para nós. O Heidegger, e antes dele o Kierkegaard, né, que a gente já trabalhou, eles estão... Por que o Agostinho acaba sendo uma influência para eles? Porque é como se eles tentassem voltar para esse ponto
e desfazer um equívoco que foi feito historicamente pela razão ocidental, que é justamente o de, pela razão e compreendendo a experiência, fechar aqui, né, qualquer passagem, digamos assim, né, para este outro lado. Fala, não, isso não interessa. Cada um, se quiser, pode acreditar, pode pensar o que quiser. E aí separa radicalmente, né, o que é conhecimento científico sério dessas coisas que não são sérias. Né? Ora, o que o Agostinho está tentando mostrar na relação dele com a própria filosofia platônica aquilo que seria esse conhecimento sério, etc., etc., não dá conta de satisfazer as nossas principais inquietações. Porque as principais inquietações remetem para essa pergunta, remetem para esse fundamento. Né? E aí não dá para lidar com isso no âmbito da ciência. Uma limitação que o próprio Kant já assinalava, né, como eu tentei mostrar. Então o Kant assinala essa limitação, e aí a partir dali você tem o Kierkegaard e muitos outros autores justamente operando nesse limiar. Né? Isso aqui seria o abismo. Né? É justamente quando a gente se dá conta, né, de que o mundo finito é só isso. Né? Aí tem, né, que acho que é o que está vivo aí no texto do Agostinho, né? Essa ideia. Mas vejam, quando, né, ele chega a isso, ele está dizendo, isso se mostra aqui. Né? Então é diferente do caminho platônico, porque o Platão, pela razão, ele também chega a uma noção racional desse fundamento, mas que está descolado, digamos assim, das coisas finitas. Né? Então, é como se vamos dizer, o ser imutável do Platão ele não se mostra na própria realidade. Né? Enfim, claro, pode estar fazendo uma certa caricatura, né? Evidentemente, de Platão, aliás. Enfim, mas é um pouco essa ideia. Né? Então, isso a gente já tinha visto num outro trecho que a gente leu também, né? Que Deus se mostra, a invisibilidade de Deus se mostra nas coisas visíveis. Né? Então, tem uma dimensão visível, mas só se chega a essa verdade internamente, né? E de um modo que envolve afeto e razão, não é só razão, nem só afeto também, né? Porque a gente viu, né, certas passagens ali, ele está falando da importância da razão, que é o que diferencia, por exemplo, o homem dos animais. Ele julga sobre as coisas, então ele tem a razão também é importante. O problema é separar as coisas, né? E virar essa coisa fragmentada, né, que o Mauro estava falando. Então, para nós está tudo em caixinhas, por isso que a gente tem dificuldade, né, também de lidar com um autor assim. Né? Ele causa estranhamento, né, para nós. E para mim também volta para uma questão, eu vou falar rapidinho, do papel da filosofia, né, do lugar da filosofia. Porque como a filosofia ela se faz questões que às vezes saem desse registro meramente científico, a própria filosofia ela é colocada em perigo. Acho que por isso que esses autores modernos estão pensando isso também, porque a partir de Kant, a filosofia, ela coitada, ela fica, né, às vezes meio que sem lugar, assim. Então, e aí por isso também, em alguns momentos eu voltei e falei, gente, por que esse livro é um livro filosófico? Porque senão volta aquela descrença muito positivista ou neopositivista de vamos jogar isso aqui fora porque isso não é um discurso científico. Só que o discurso logicista, racionalista, científico é uma criação da modernidade. Então, antes da modernidade, existiam outras formas de se falar sobre as coisas que misturava fé, misturava crenças, coisas que às vezes não tinha pé nem cabeça, coisas que tinham muito sentido. Arte com conhecimento científico, representação, né, literatura. Né? Porque a fragmentação do sujeito é um projeto moderno. Só que a gente abraçou isso como se esse é um modo, é o melhor modo ou é o único modo de se fazer filosofia. Então, de se fazer ciência, e aí no fim das contas acaba não tendo mais filosofia. Filosofia perde importância. E é um dogma, né? Também. E é um dogma. Não religioso, mas é. Então, por isso também tem esse desafio, né? Você consegue voltar no 10 desse mesmo livro? 10? Porque essa última conversa de vocês aí me fez pensar em uma coisa. Acho que é o livro 10, capítulo. Deixa que eu acho, não volta. Não, é o livro 10, capítulo 1, e aí o parágrafo 10, eu acho. Bom, mas também eu anotei aqui.
é uma parte em que ele fala assim: submetem-se a elas pelo amor, por isso não podem julgá-las. Exatamente onde você estava falando dos animais, né? Os animais não. Sim. Submetem-se. É bem no comecinho, acho que eu fiquei por em numeral, né? É o livro 10, no comecinho. É que eu acho, eu já me acostumei. É, você tem essa habilidade. Acho que é menos importante, mas a pergunta é assim: Eu leio aqui também. você, de fato, não dá para desabonar essa reflexão, mas eu queria saber, assim, na tua avaliação, você comentou que ele equilibra razão e a fé, né? Então, enfim, ele acharia esse equilíbrio, né, no conhecimento, mas quando ele fala isso, quando ele mesmo diz submetem-se a elas, né, tá falando, as pessoas submetem-se às coisas pelo amor, por isso não podem julgá-las. Ou seja, ele está questionando quando ele foge da razão por conta de amar as coisas, a gente perde a capacidade de julgá-las racionalmente. Então, a minha dúvida era: se Agostinho aceita esse amor a Deus como fundamento, será que ele ainda pode julgar com autoridade? Se ele está amando e ele mesmo diz: por amar eu não consigo julgar direito. Ele está propondo mesmo, então, um abandono à razão quando fala isso, sabe? Então, posso... só uma coisa. Eu acho que você tinha, em algum momento você comentou alguma noção que tinha dois sentidos. Não sei se foi, não, acho que foi você que falou. Agora não estou lembrando exatamente se era... Mas acho que o amor está sendo usado aqui em dois sentidos. Esse amor é o amor pelo finito, pela coisa finita. Era isso que você estava explicando? Então pronto. Não, mas começa, levanta aí. Uma coisa é o amor às coisas finitas, outra coisa é o amor a Deus. Ele está contrapondo esses dois tipos de amor. Aqui ele está se referindo ao amor pelo finito, que esse sim, ele, vamos dizer, atrapalha o julgamento. É como se quando, de novo, ele não amou a Deus porque ele quis. Que vai de encontro ao que a Isadora estava falando. Esse ser o atravessou. Então é algo que veio de fora e que mudou toda a realidade dele, toda a forma dele perceber as coisas. Quando eu amo as coisas, ainda sou eu me referenciando no mundo. Ainda sou eu tentando encontrar sentido no mundo e eu atribuindo esse sentido, em certa medida. Então quando eu estou apegado a coisas, o meu olhar está enviesado. Mas é uma palavra de fora. É uma voz de fora, que é essa palavra com P maiúsculo, que vem e fala com ele. E que não só fala com ele, mas fala, traz uma outra visão sobre a realidade. Então, por isso que ficaria... porque a gente sempre volta naquela questão, né? Não, mas no final das contas é ele que está escolhendo Deus. Não, ele está dando uma resposta de uma... Tipo assim, Deus gritou, é uma coisa avassaladora. Ele não conseguiu não mais ouvi-lo, entendeu? Uma vez que essa voz começou a irromper, ele nunca mais conseguiu ficar surdo para ela. E aí tem um trecho que eu ia ler com vocês. 10, capítulo 27. Livro 10, capítulo 27. Que tem como título Tarde vos amei, né? Ele fala... vou esperar, né? Aí só. Por que ele fala tarde? Porque ele foi, né, o encontro dele com Deus, ele já era mais velho. Mas ele fala assim: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras, sobre as coisas que criastes. Estavas comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de ti aquilo que não existiria se não existisse em vós. Tem uma tradução que fala: retinha-me longe de ti as suas criaturas. Elas me distanciavam dessa voz. Porém, chamaste com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes cintilantes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfumes. Olha que louco, ele está usando sentidos para falar que
Deus captou o sentido dele. Respirei-o, suspirando por vós, saboreei-vos, e agora tenho fome e sede de ti. Ele está resolvido? Não, são novas crises que foram colocadas. Mas agora ele sabe do que ele tem fome e sede. Antes ele não sabia, ele só tinha uma fome e uma sede. Então, e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo da vossa paz. Então, é um pouco complexo porque tem o afeto, mas também tem a racionalidade. Algumas questões continuam em aberto, né? Posso fazer uma parte? Então, realmente, ele não pode ser visto como uma pessoa que abandona a razão, né? Pelo contrário. Por exemplo, nas confissões, foi importante para ele refutar os argumentos maniqueístas em relação a Deus, para aceitar Deus também. Então, isso não é suficiente para o agostinho. A revelação, enfim, a dedução, digamos assim, que a gente chama de prova ontológica na medieval, para o agostinho não é suficiente. E aí você precisa da questão do amor. Mas o amor sem a razão também é muito perigoso. Esse é o ponto. Então, assim, ele via, por exemplo, que você tinha que ordenar o amor de maneira correta e adequada. Em que Deus esteja em primeiro lugar e todas as outras coisas estejam subordinadas a isso. Isso daí enfim, a influência da razão no julgamento, né, em relação ao amor. Né, porque a razão está no mundo, está fora do ser humano. A gente ainda não existe essa concepção moderna que a razão é uma concepção humana no sentido de que está no nosso sujeito. Não, existe um logos do universo em que a gente tem que apreender ele corretamente. Então, assim, são essas duas partes que lidam. Por um lado, você tem um logos, que também é de Deus, né? Porque o logos ele vai te penetrar, então a razão, enfim, a organização das coisas, a ordem do universo. E por outro, você precisa do amor, que é essa relação absoluta de você para algo que é o seu Criador, né? Deus é amor, né? Ele não vai tirar isso da equação. Então você precisa realmente desse equilíbrio entre essas duas partes. Sim. Tudo bem? Questões? Bom, então acho que podemos encerrar por hoje. A gente retoma na segunda com o Heidegger, né? Ótimo. Aí as conversas